Boa tarde, doutor. Agora seja bem-vindo. Boa tarde a todos vocês da Cultura FM. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura FM de Serra Talhada. Coisa boa. É um prazer recebê-lo pela primeira vez, né? Já conversando com, já descobri, né? Que ele, irmão de um grande médico também aqui da nossa cidade, que felizmente, né, faleceu, que foi o doutor Mazinho, né? Mazinho Parente, é irmão, né? Do doutor Mazinho, que foi um grande profissional que se dedicou muitos anos, né? Na medicina e na área também cardiológica aqui na nossa cidade. Doutor, vamos falar um pouquinho então desses cuidados. A gente sempre tem, eu sempre gosto de colocar o seguinte: o homem, ele sabe que chegando num determinado momento da vida, ele tem que procurar um urologista. A mulher, num determinado momento, tem que começar a procurar um ginecologista. E quando é que a gente deve procurar um cardiologista, né? Que a gente tem aquele costume de só ir na hora que o negócio tá ruim, né? Ou uma pressão alta, ou infartou, ou sentiu taquicardia, né? O coração acelerando, enfim. Existe vamos dizer assim, um momento certo de estar realmente passando pelo cardiologista? Na verdade, a passagem pelo um cardiologista tem que ser iniciada da forma mais precoce possível, né? Dados mostram que cada vez mais pessoas mais jovens têm tido problemas cardiovasculares, principalmente como infarto, morte súbita, né? Gerado por arritmias. Então, quanto antes você procurar, né, um profissional para prevenir, né, que esses fatores venham a acontecer, melhor, né? Então, até mesmo na fase da infância já é interessante você fazer pelo menos uma consulta com um cardiologista pelo menos uma vez por ano. Inclusive, o doutor falando sobre infância, né? Hoje existe o teste do coraçãozinho, né? Que é também destinado, antigamente a gente só tinha do pezinho, mas hoje tem coraçãozinho, do olhinho, do ouvido, enfim, então uma série de testes. E também, vamos dizer assim, esse é o início, né? Já dá para, esse teste é até importante também para detectar se tem algum problema cardíaco no bebezinho, né? Já tem essa possibilidade, né? Sim, o teste do pezinho, né, inovou, né, o cuidado com a criança, né, ajudando a detectar problemas cardíacos de forma precoce, né, após o nascimento, né, a criança já ter um acompanhamento e decidir a intervenção correta, né, no prazo correto. Exatamente, é importante também o teste importante que é o do coração. O doutor falou, até a gente estava conversando e na rede social dele, no Instagram, estava dando uma olhada, deu para perceber, tinha um post lá falando sobre por que os jovens estão infartando, né? E aí jovens que a gente está falando são pacientes com 30 e poucos anos, que não existia, vamos dizer assim, dados que comprovassem pessoas infartando nessa faixa etária. E o que é que está acontecendo, doutor Ademar, que está fazendo com que jovens estejam adquirindo problemas cardiovasculares, estejam infartando? Existe alguma, vamos dizer assim, algo na literatura, nos estudos que aponte uma causa, né, para isso? Sim, cada vez mais a gente observa pessoas jovens tendo infarto, arritmias ou insuficiência cardíaca. Entre os fatores, né, entre os vários fatores, você tem herança genética, você tem a questão do colesterol, triglicerídeo, né, que é devido à parte nutricional, né, e um dado muito importante também, né, é a questão do sedentarismo. Cada vez mais os jovens estão se tornando cada vez mais sedentários, né? Saiu alguns estudos recentes, né? No The Lancet em 2018, já mostrando uma correspondência entre o sedentarismo e o aumento do risco cardiovascular. Sim. Agora, recentemente, em novembro do ano passado, na revista de cardiologia americana, também foi publicado um estudo mostrando um dado bem impressionante, mostrando que o sedentarismo aumentava o risco cardiovascular em até 35%.
Para você só ter noção do que significa esses 35%, o tabagismo, por exemplo, que todo mundo sabe que é um fator de risco cardiovascular. Ele aumenta o risco cardiovascular em 32%. Então o sedentarismo nesse estudo está equivalendo ao tabagismo. Ao tabagismo. Vendo aí? E a gente tem hoje a gente tem uma sociedade, vamos dizer assim, uns jovens que estão mais conectados. Acho que isso deve ser isso, né? Muito tempo em telas, vamos dizer assim, uma vida social totalmente diferente dos jovens de 30 anos atrás, né? Então a gente tem aí uma mudança da sociedade. Acho que isso pode até explicar, né? Essas questões, né, doutor? Sim. Principalmente devido a esse fato dos jovens hoje em dia ficar muito tempo no celular, no computador, no notebook, né? Não praticar as atividades físicas corriqueiras que os jovens 20, 30 anos atrás praticavam de forma natural, né? Então isso tem aumentado o índice de sedentarismo, né? De horas sedentárias durante o dia, fazendo com que aumente o risco cardiovascular desse paciente, aumentar o risco desse paciente ter uma hipertensão, ter um aumento do colesterol, né? Do triglicerídeos, e isso tudo vai contribuir, né? Para a formação do infarto. Não dá para brincar, né? Então a gente tem aí uma faixa etária que está infartando. E outra coisa, uma coisa que chama a atenção também, eu já fiz, muita gente fica curioso, por que o infarto, quando dá numa pessoa mais velha, né, de idade, ela consegue ainda buscar ajuda, né, consegue chegar até uma unidade de saúde, né, um hospital, e conseguir atendimento. E muitas vezes no jovem é um infarto fulminante, né, não dá tempo nem de acontecer um socorro. E porque é uma particularidade ou é só impressão mesmo, doutor? Ou existe realmente isso, né? Quando acontece num jovem, parece que vem numa intensidade maior e já evolui para óbito rapidamente. É só impressão ou existe algum dado que explique isso? Existe a causa, né? O porquê disso acontecer. No paciente mais idoso, a formação do infarto se dá de uma forma mais lenta no passar dos anos. A artéria, a coronária, ela vai diminuindo o seu calibre aos poucos, vai entupindo aos poucos. E aí o próprio corpo, como mecanismo de compensação, cria outros vasos para suprir a parte daquele vaso ali que não está levando sangue para aquela região do coração. Né? Então vai criar-se uma circulação colateral, né? E aí quando essa artéria obstrui totalmente, esses outros vasos, que são vasos pequenininhos, de menor calibre, vasos que foram recém-criados, né? Com mecanismo de compensação, vão lá e dão conta do recado e não evita o infarto, mas evita que a extensão do infarto, né, não seja tão fulminante como acontece no paciente jovem. No paciente jovem, existe uma obstrução de uma forma mais aguda, né, sem dar tempo dele criar a circulação colateral. Que seria, vamos dizer assim, uma rede de apoio ali, isso, né, para tentar dar tempo de fazer, né, qualquer procedimento até para salvar a vida, né? Mas é bem interessante isso, e a gente tem observado, né? Isso quando se observa pessoas jovens, né? Pacientes jovens, quando se fala de paciente jovem, até quantos anos, doutor Ademar? Até 40, 45 anos, qual é a faixa etária? Até 50 anos considerado... pode considerar como paciente jovem. Muito bem, então a chave do cuidado está nisso, né? É cuidar da questão do sedentarismo, né? Se puder não fumar, também não fume, né? Porque contribui também, então isso é muito importante. Tem um ouvinte mandando mensagem, né? Fazendo perguntas. Quem quiser tirar alguma dúvida, né, em relação à área de cardiologia, né, com o doutor Ademar Parente, fique à vontade. Olha, boa tarde, Tony, sou Sandra Carla de Santa Rita. Tenho horas que meu coração dá sopro, né? Cansaço, passo horas com falta de ar, o coração fica assim, né? Já fiz exame do coração sem ser o eco, né? Tenho 37 anos de idade. Então ela tá
Alguns, tá falando aqui de sopro, né? Como fosse um cansaço. Existe também essa doença, né? O sopro no coração, ela é bem comum, algumas pessoas até terem, né, esse problema, né? Sim, o sopro do coração, ele é devido a uma falha nas válvulas internas do coração. Sim. Né? Quando essa válvula ela não fecha completamente ou não abre completamente, então gerando os sopros. Essa falha da válvula faz o coração inchar, crescer, e aí causa a insuficiência cardíaca, que é o que? É a falta de ar aos pequenos esforços e inchaço nos pés, né? Então você vai ter um edema nos pés, nos membros inferiores, né? Que vai começar a aumentar cada vez mais, e cada vez mais o seu fôlego vai ficar mais curto, né? Você antes conseguia correr, agora não consegue mais nem subir uma ladeira, daqui a pouco não consegue mais nem ir ali na padaria e voltar, né? Então tem que correr para buscar ajuda. Correr atrás de ajuda. Procurar urgente aí um cardiologista, viu, amiga? Procura aí para se tá com esse cansaço, né? É importante. Boa tarde, eu estou com 30 anos, fiz uma ultrassom com Doppler. Deu uma flebite crônica nas safenas magnas, né? Tem termos técnicos aqui, né? Tem algum risco para o coração? Só o doutor entendeu aqui esses termos. O que seria essa flebite crônica nas safenas magnas? Pronto. Quando se tem uma alteração como essa, flebite, que é uma inflamação, né? Uma inflamação interna no vaso, ou seja, então esse paciente já tem uma doença endotelial, então você tem uma doença do endotélio, né? Então isso já caracteriza que o seu risco cardiovascular de ter um infarto, né? Já está mais proeminente do que uma pessoa que não tem esse tipo de Tem tratamento para essa questão aqui colocada por ele? Sim, tem um tratamento. O tratamento se dá através de uso principalmente das estatinas, né? As estatinas que bem conhecidas, né? A simvastatina, a atorvastatina, a rosuvastatina, esse é o nome das substâncias, né? Não é o nome de marca não. Que elas fazem com que esse endotélio seja mais preservado, que desinflame o endotélio. Existe também uma questão da suplementação com ômega 3, né? Que também ajuda a desinflamar esse endotélio ao longo do tempo, né? Então, já seria interessante pessoas que têm esse tipo de problema já iniciar o uso do ômega 3, que vai melhorar tanto na questão do triglicerídeo como do colesterol. O ômega 3 é muito bom, né, para o triglicerídeo, né? Isso. Para baixar o triglicerídeo é o que há de melhor, né? Em termos de não deixar ele subir, na realidade, né? Isso. Mas claro, não vai tomar aí a torta e a direito, né? Tem que ser com prescrição médica, passando por uma avaliação, né? Que isso é muito importante. Não vá pro doutor Google não, né? Que a turma vai pro Google, pronto, aí quer tomar por conta própria, né? Então tem que ter muito cuidado com isso também. Tem outra pergunta. Boa tarde, Tony, boa tarde ao doutor. Qual o tratamento para quem tem via do coração entupida, né? Causa cansaço e dor no braço. E existe esse problema, tá? Via do coração. Acredito que ela quis falar veia. Acho que veia, né? Veia do coração entupida. Veia do coração, se tiver entupida já dá logo um infarto, isso, né? Se tiver totalmente entupida já dá logo um infarto. Às vezes tem uma semi-obstrução, 30%, 50%, 70%, né? Do vaso sanguíneo. Aí tem exames complementares, como o cateterismo, a ressonância do coração, até a tomografia computadorizada do coração, ajuda a detectar essas semi-obstruções, né? A semi-obstrução causa um problema que a gente chama de angina, que é a dor no peito, que é a dor no peito associada às vezes à falta de ar, à tontura, a suor frio, palpitações e mal-estar geral, né? Náusea. Então, isso é o que a gente chama de angina, que é uma semi-obstrução, não chega a ser um infarto. Quando o vaso obstrui totalmente, né? Seja por progressão da placa que está ali crescendo ou por um rompimento da placa obstruindo de forma aguda, aí sim você tem um infarto, que aí é a obstrução total, né? Que aí é um quadro de emergência, onde a pessoa tem que procurar uma emergência cardiológica
de forma urgente. Muito bem. Tem outra pergunta também, dizendo o seguinte: Tony, pergunta para o doutor se eu estava com 2 dias com dor na nuca, né? Dor descendo para o pescoço e para o coração, né? E também ontem piorou de madrugada, era dor no peito, né? Quando essa dor no peito falta meu ar também, tem que levantar da cama segurando o peito, né? E a dor no pescoço continua. Devo procurar o hospital? Acho que qualquer tipo de dor, já assim, dessa maneira que tá te incomodando e não deixa você nem, né, vamos dizer, deitado ali, você não consegue nem relaxar. Então acho que tá na hora de buscar ajuda, né? Sim, com certeza. Esse paciente tem que procurar ajuda, né? De preferência de um cardiologista para ver a causa dessa dor, né? Se é um pique hipertensivo que está acontecendo, um pique hipertensivo poderia justificar tudo isso, tá causando a dor na nuca, tanto a dor no peito como a falta de ar, né? Um pique hipertensivo mais severo, né? Para ver se tem os fatores de risco para que essa dor seja caracterizada como uma dor de coração realmente, porque às vezes é só uma dor muscular, gastrointestinal, gases, né? Mas quem vai caracterizar isso direitinho através de muitas perguntas, de uma consulta um pouquinho mais detalhada, é o médico cardiologista, né? Que através da anamnese vai chegar ao diagnóstico dessa dor. Exatamente. Então procura ajuda, viu, amiga? O quanto antes. Não deixa, como diz o pessoal mais velho, não guarde doença não, viu? A gente não tá nem guardando dinheiro ultimamente, imagina doença, né? Dor, né? Procure urgente, viu, amiga? Não dá para bobear, né, com a saúde. Tem um áudio aqui, que acho que deve ser pergunta, a gente traz agora, vamos lá. Boa tarde, Tony, boa tarde, doutor. Eu gostaria de saber se a vacina do Covid contribui para os casos de infarto que está tendo em muitas pessoas jovens. É Alcilene de São José do Belmonte. Tudo bem, minha querida, obrigado pela pergunta. Eu vejo muita gente comentar sobre isso. Existem estudos que possam comprovar essas suposições que são colocadas pela população, de que realmente essa vacina que foi aplicada na população, né, em massa, para conter o Covid, se isso deu realmente, e o senhor tem relatos sobre isso, de algum efeito colateral atribuindo a essas causas, né? A questão da vacinação, né? Não tem nenhum estudo mostrando evidências de uma relação direta entre a vacinação e infarto, principalmente, né? Principalmente infarto. Como toda vacina pode ter efeitos colaterais, toda vacina tem esses efeitos colaterais de reações adversas, né? Mas que geralmente são bem estudadas para que aconteça da forma mínima possível, né? A relação dos infartos nesses pacientes mais jovens, aí esses estudos recentes, como o da revista americana, né? De cardiologia, em relação ao sedentarismo contribuir para a questão do risco cardiovascular, explica bem melhor do que a questão do que associar a alguma vacina, né? Isso é interessante ser colocado, né? E claro, a gente está falando aqui de um profissional formado que acompanha, né, todas essas publicações de revistas científicas, né? Que é importante ser colocado em consideração, né? É muita gente estudando todos os dias, né? As doenças, seus efeitos e tudo mais, né? E é isso que a gente tem que ser levado em consideração. Deixa eu trazer mais outra pergunta em áudio, vamos lá? Boa tarde, eu sou Maria de Fato, na Fazenda Barreiro. Eu também tenho problema do coração, meu coração crescendo, inchado. Eu incho as pernas, já fui pro médico 6 vezes, ele só fala a mesma coisa. E aí? Certo, mas ele fala o que, né? Qual foi a resposta? É parecido com o que o doutor já estava falando a respeito da outra ouvinte, né? Cansaço, os pés inchados, né? Então, podendo ser o sopro, né, do coração, ou até outras doenças, né? Coração inchado tem outra doença que é a de Chagas, né? Não sei se chega muito no seu consultório, pessoas relatando ainda problemas de Chagas, né? A questão da doença de Chagas diminuiu drasticamente nos últimos anos, né? Então, novos casos estão cada vez mais raros, né?
da doença de Chagas. Mas a questão que a ouvinte questionou aí, em relação ao coração inchado, cansaço, edema nos pés, está relacionada a uma provável insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, o coração incha, cresce, e ele perde a propriedade de contrair de uma forma eficaz, né, para mandar o sangue para todas as áreas do corpo. Então isso faz com que congestione o pulmão e aí causando a falta de ar, como também o inchaço dos pés. Mas para a insuficiência cardíaca existe tratamento, e o tratamento adequado, né, de uma forma adequada, vai fazer melhorar esses sintomas, né, e aumentar a sobrevida do paciente, né? Muito bem. Então procura ajuda também, viu, amiga? Não bobeia, não. E a última pergunta que a gente traz aqui do nosso WhatsApp é outro áudio. Oi, Tony, Alencar, boa tarde. Boa tarde. Aqui é a Isabel do Bom Nome. Tudo bem, minha querida? Casa do doce de leite. Olha. Eu queria que você me colocasse no dia de princesa, por favor, viu? Eu pensei que era pergunta, né? Mas é o ouvinte lá que faz um doce de leite arretado, viu? Ali de Bom Nome. Isabel, agora pela foto aqui eu lembro que eu conheci ela no supermercado. Muito bem, minha querida, obrigado, viu? Vamos colocar assim. Para a gente encerrar aqui, a sua participação, muitas pessoas aqui fazendo perguntas, mas também aproveitar, né? O doutor Ademar Parente, gente, vai ser homenageado no DEOS, que é um evento que a gente está com parceria, né? A Rádio Cultura. Esse evento vai acontecer em maio, e o doutor também vai ser homenageado, né? Como é que está sendo a sua, né? Sua expectativa para justamente essa homenagem, né? A que vai ter aqui em Serra Talhada, e seu nome está lá para ser um dos homenageados, né? Como é que foi a sensação de descobrir sobre essa homenagem, doutor? Foi uma surpresa enorme, né? Eu não sabia nem que estava acontecendo essa votação, né? Para escolhas de profissionais de várias áreas, né? Inclusive da área de saúde, como da área médica, para ser homenageado. E assim, eu só tenho a agradecer a toda a população que foi lá e lembrou do meu nome, né? Então isso significa que a forma a qual a gente está atendendo o paciente, de uma forma personalizada, de uma forma individual, né? De uma forma onde a explicação da doença, do tratamento, da prevenção, né? Então está funcionando, né? Isso mostra isso para mim, né? Então cada vez mais a gente vai focar em cada vez mais adentrar nesse tipo de atendimento personalizado de cada paciente, para que a contribuição para a saúde geral, né, da população. Isso é muito bom. Doutor Ademar Parente, muito obrigado por ter vindo. Caso alguém queira, né, bater um papo, conversar, onde é que fica o seu consultório? Fica à vontade aí para dizer onde é que fica, se tem algum contato também, rede social também. Seu Instagram tem muitas dicas também interessantes, então fica à vontade para nos repassar essas informações. Pronto, você vai ver dicas interessantes no nosso Instagram, né? O perfil é o Ademar _Parente, né? Aí você vai encontrar lá muitas informações. Lá também vai ter um link para você conseguir marcar uma consulta caso você precise. A consulta também pode ser marcada pelo WhatsApp. O número é DDD 81 99640 0030. Por esse WhatsApp você também consegue tanto marcar consulta como tirar dúvidas em relação a horário, disponibilidade de horário, né? E todas as informações que forem necessárias. E a clínica fica onde? A clínica fica aqui atrás da Igreja Matriz, né? Da Igreja Católica Matriz, aonde o doutor Mazin, né? Meu irmão atendia, né? Fica no meio. Então lá na Clínica do Coração, né? Isso. Então muito bem, então o doutor está atendendo lá, e quem tiver alguma dúvida, né? Quiser conversar, quiser marcar uma consulta, tá aí esse espaço bacana, né? Do doutor Ademar Parente. Muito obrigado por ter vindo, viu? E qualquer coisa a gente aciona de novo pra gente tratar de assuntos importantes. Eu acho que é sempre bom a gente atualizar a população, né? Do que se pretende, né? Realizar de consulta, e é muito, muito importante, né? Essa consulta personalizada, onde conversa, né? Muitas vezes o médico descobre um bocado de coisa só naquela conversa, né? Que tá fazendo ali, que tá tratando com o paciente, né?
e os exames só são mais para complementar a suspeita do profissional. Mas muito obrigado, viu, amigo, por ter vindo, e disponha sempre aqui do nosso espaço aqui na Rádio Cultura, viu? Ok, obrigado também a todos vocês, e qualquer coisa estou à disposição.